Olá, está começando agora o Trilha de Letras. Cada época produz seus clássicos que vão permanecer na história da literatura. Mas e a produção que fica de fora, excluída? Esse é o nosso assunto de hoje, a literatura marginal. E quem está aqui com a gente no estúdio para falar desse assunto é a professora, pesquisadora, escritora, crítica literária e agente secreta Heloísa Buarque de Holanda. Oi. Heloísa, seja bem-vinda. E eu falei agente secreta porque você tem realmente uma vida dupla, né? Tenho. Que é na universidade e esse interesse por literatura marginal. Tenho. Como é que funciona? Eu acho que é um amor e ódio que eu tenho pela universidade. Eu adoro a universidade porque a universidade tem uma massa crítica enorme, uma inquietação no ar, assim. Tem aluno que te bota para pensar, mas, ao mesmo tempo, é um elefante branco, você não consegue se mexer direito. Então, eu inventei essa vida, essa dupla jornada, digamos. Eu faço um pouquinho fora e trago para dentro. O problema é que, quando eu trago para dentro, dá confusão. Os 26 poetas hoje, por exemplo, a academia demorou muito para aceitar. Mas muito. Diziam que não era literatura, diziam que era mal feito, que era cheio de palavrão. E agora está tudo no vestibular, é o cânone, né? É uma antologia que na década de 70 foi o lançamento dela, né? Foi o lançamento, 76. Qual é o ano? 76. 26 poetas hoje. Temos aqui a edição... Essa é a edição original? Essa é a edição original. Original, hoje em dia, a gente encontra em e-book. Em e-book. Eu tive mais uma edição que foi pelo Aeroplano, mas agora a gente só tem a da e-Galáxia, que é em e-book. E está com visual espertíssimo. E aqui a gente tem vários nomes bastante conhecidos hoje em dia, né? Chacal, Ana Cristina César... enfim, vários, Geraldo Carneiro, enfim. E eu queria saber... Tem dois acadêmicos. Dois acadêmicos. Da Academia Brasileira de Letras. Diziam que não era coisa séria. E como é que foi? Como é que foi a ideia de trazer essa poesia marginal? É porque eu sempre trabalhei a emergência, coisas emergentes e coisas marginais. Quer dizer, toda emergência é marginal. Estou sendo idiota. Mas, então, foi microtendências. E nos anos 70, eu estava muito triste, porque houve um esvaziamento absurdo da universidade. Não tinha mais nada lá. Eu queria sair com uma lente, procurando onde é que está a resposta. E descobri uma efervescência gigantesca de vozes na poesia, que virou palco principal da insatisfação, e no teatro com Asdrubal, etc., um pouquinho mais tarde. E eles não estavam na cena, Eles não estavam na cena, eles não estavam na cena. E você ajudou a trazê-los? Eu ajudei a trazê-los com a antologia que, na época, eu fiquei sofrendo muito, porque eu achava que eles eram marginais, afirmavam-se marginais. Isso aqui não é marginal à sociedade, é marginal ao sistema literário. E eu trouxe eles para o sistema literário. Eu fiquei muito culpada na época. Mas hoje eu estou muito satisfeita. Ao tratá-los como marginal, tirava a marginalidade deles, né? E esse foi um problema para mim na época. Mas hoje, eles são o cânone, pronto. E uma entrevista você disse que a antologia... ela reúne várias vozes, mas, ao mesmo tempo, ela é uma obra autoral. Eu queria que você explicasse um pouco essa ideia. Olha, eu, depois dos 26 poetas e do buchicho, do polêmica que ela criou, eu resolvi que eu ia fazer, pro resto da vida, antologia. E eu fiz muitas antologias. E é sempre isso, é uma coisa autoral. É quem você exclui mais do que quem você bota dentro. Então, é uma visão que é pessoal, é difícil. Eu me lembro que sempre dá briga uma antologia, né? Claro, você sempre arruma inimigos e amigos, né? Mais inimigos que amigos, porque aqui só 26 amigos contra milhares de inimigos, todo o resto é inimigo. Mas aí o Zuenir Ventura, que é meu irmão, ele me deu um conselho fantástico. Isso aí é igual a time de seleção de futebol para a Copa. Vai sempre dar errado, sempre as pessoas vão reclamar. Então, você não responde. Aí eu nunca comprei essa polêmica de quem não estava. Né? E deixar claro que é a sua visão, ou seja, um recorte específico. É o que eu gosto, é claro. Que talvez deixe de fora pessoas que também são importantes. Aqui, por exemplo, tem um erro absurdo, quer dizer, uma falha técnica absurda, que é a falta do Leminski. Mas o Leminski estava no Paraná, naquela época eu não sabia que ele tinha nascido. Não tinha internet. Não tinha internet, eu não sabia que existia o Leminski, ele não estava na cena. Você pega o que está em volta, né? E de onde vem esse seu interesse em olhar para o outro, né? Para o que está à margem? Eu acho que isso é genético, porque eu nunca me senti muito bem na academia. Eu fui
para a academia fazer grego. Eu me formei em grego. Nossa. Quer dizer, totalmente... Tudo a ver. Tudo. E aí eu sempre me senti meio esquisita ali dentro. Muito apaixonada pela academia, mas muito esquisita. Então eu resolvia ver quem é que estava fora e até hoje eu trabalho isso. Agora eu estou trabalhando loucamente as mulheres. Passei 20 anos trabalhando na periferia. Então é uma coisa sempre de... São assuntos São assuntos que me interessam, aqueles excluídos. Estão vibrando, né? Que nem eu me sentia na academia, uma coisa fora d'água. Marginal é um termo com muitos sentidos, né? O nome já diz e abrange tudo que está aquilo à margem. Mas, afinal, o que é a literatura marginal? Vamos ver aí. Bom, eu acho que literatura marginal surgiu com a própria Luísa Buarque, né? Nos anos 70, 80, quando reuniu Ana Cristina César, Chacal, um monte de gente numa coletânea. Não havia ideia de um movimento literário que fechasse numa direção só, né? O marginal também trazia isso, né? O não querer um caminho definido através de manifestos, porque, de certa forma, aquela poesia estava incomodando essas coisas que já estavam cristalizadas, né? Sabe, já eram cânones. João Cabral já estava se transformando num cânone da literatura. Com o movimento concreto também já estava se canonizando e buscando essa canonização. E nós éramos contra todos os cânones. E aí surgiu, de repente, esse termo, poesia marginal. Marginal a tudo isso, marginal ao sistema político, marginal às editoras, marginal às livrarias, marginal nesse sentido, né? Eu gosto de falar que eu faço literatura periférica, porque é uma literatura que nos pertence, nos diz de onde a gente vem, para o que a gente quer. Quando falo literatura periférica, não quero dizer que literatura marginal seja ruim esse termo, né? Mas é que periférica diz de onde a gente vem, assim, eu acho... É como diz, literatura grega, né? Feita pelos gregos. Literatura romana, feita pelos romanos. Literatura negra, feita pelos negros. Literatura periférica, para gente que mora na favela, na periferia. Ah, mas eu não moro em Alphaville e queria fazer. Posso? Pode, mas não vai ficar bom, né? É ótimo. Mas não vai ficar bom, é ótimo. É né? ótimo. Mas agora uma provocação. Diga. O Sérgio, ele fala que você em Alphaville pode querer falar sobre o negro, falar sobre a periferia e tal. Ele fala, mas não vai ficar bom, né? E você, por não ser da periferia, você, ao fazer essa seleção, como é que você se coloca nesse, né? Excelente. Nesse cenário? Excelente pergunta. Eu fui com muito cuidado e eu não fiz seleção nenhuma. Eu nunca publiquei uma antologia de poesia marginal da agora. O que eu fiz? Eu criei uma coleção no Aeroplano chamada Tramas Urbanas e dei a voz a cada um. Eu publiquei eles. O Sérgio Vaz, inclusive, tem um livro publicado por mim, o Buzo tem. Foi vários projetos da porque periferia. Além de tudo é editora, né? Só lembrar, além de tudo, além de agente secreta. Exatamente. Editora. Eu editei eles, eu não abri o bico, porque eu acho que realmente esse momento de tomada de voz da periferia é para a periferia falar. Eu dei o canal só. Né? Não, jamais selecionaria. Eu dei o canal. E por que poesia especificamente? Ou seja, por que, em vez de fazer uma antologia de contos ou... Porque eu sou fissurada em poesia a vida toda. Eu só trabalhei poesia e eu tenho paixão por poesia. Mas a paixão aí é minha, não é porque seja mais importante do que outra coisa. Mais importante ou menos importante. Eu fiquei curioso, falei, sempre mas poesia. Mas é minha paixão. E aí entra justamente a sua subjetividade, né? Entra aí é a minha paixão. O seu lado, né, dessa história. Que cena literária você acha que hoje está à margem? E que autores também, se possível, alguns? Você está falando de periferia ou de tudo? Você periferia tem muita gente boa. Periferia eu vou dar... É muito ruim dar nome, porque para começar, eu disse que eu não selecionava. Mas para o espectador é interessante ele poder procurar. Atrás, claro. Você tem o Sérgio Vaz, você tem, por exemplo, o Ferrez, que é fundamental, você tem o Nelson Maca, que é incrível, o Gog em Brasília, que arrebenta, a Dinha, eu vou parar de dar nome, porque senão eu vou começar a fazer uma antologia. Mas eu não vou deixar de falar da Dinha, porque a Dinha é tudo. A Dinha é uma poeta incrível que publica do Sarau do Sérgio Vaz e que é inacreditável. Agora, hoje, o que eu acho que eu estou dando força e que eu estou fissurada e enrolada até a cabeça é com as mulheres.
as mulheres não tão fáceis. E na periferia... Que bom que elas não estão fáceis. Mas elas estão maravilhosas. Elas realmente, essa quarta onda do feminismo é tudo. Eu estou escrevendo um livro para a Companhia das Letras agora sobre a quarta onda do feminismo. E na periferia, as mulheres estão mandando ver. Tem agora os saraus das mulheres, especificamente das mulheres, e tem o slam, que é um novo formato, que é uma batalha de poesia. E que as mulheres estão arrebentando. O slam assim, das Minas, a Luísa Romão. A Luísa Romão é incrível e ganha. Você ganha um jogo. Você vai, faz uma batalha, o público vota, alguns escolhidos na hora do público votam e tem o vencedor. E são incríveis. Tem a Mel Duarte, que ganhou não sei o quê, agora tem a Luísa Romão, que ganhou a última Flup. Aí é de matar. As mulheres estão incríveis. No slam, então, porque o slam é importante porque é performance também. Então, atitude. Você não pode levar instrumento musical, não pode levar nada. É só você, sua voz e o texto. E a força da palavra. E aí as mulheres realmente estão exorbitando. E como é que funciona, trazendo aquele sentido de marginal que a gente estava falando antes, não de periferia, né? Justamente reunida agora no 26 Poetas hoje? Por exemplo, quando a Ana Cristina César é homenageada da Flip, ou seja, quando os autores marginais são abraçados pelo sistema, mas ainda assim vendidos como marginais, né? Mas um jogo curioso, né? É um jogo curioso e é um jogo do consumo, é isso mesmo. A minha aposta é que a próxima... Eu não vou ver, provavelmente, porque essa próxima vai demorar uns anos. Seja a Dinha, a próxima homenageada da Flip. Daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos vai ser uma delas. Que legal. Vai ser da periferia e vai ser uma mulher. Desculpa, Sérgio Vaz. Tudo bem, acho que ele não vai se importar. Ele não vai se importar, não, porque no dia 8 de março ele faz uma coisa sensacional chamada o ajoelhaço. No sarau dele. Todos os homens se ajoelham, pedem desculpa às mulheres e recitam um poema para elas. Olha que incrível. Isso é a invenção do Sérgio Vaz. Ele já está antenado que o futuro é esse. O futuro é esse. E o presente também, né? Também, felizmente está se transformando. Também. Antes do nosso intervalo, vamos conferir o quadro Dando a Letra. Se você tem um projeto legal, interessante para divulgar, entre em contato com a nossa produção e manda o seu vídeo para a gente que a gente tem prazer de mostrar aqui. Vamos ver. Eu preciso falar. Século XXI, onde tudo é comum. Policial que confundiu o nego com traficante e matou. Foda-se, era só mais um. Esse é o Brasil e esse aqui é meu povo. Eu aposto 100 mil contigo que amanhã ele confunde de novo. Amanhã, depois e novamente. De 10 traficantes que morrem, 9 é inocente. Mas como ser traficante e inocente ao mesmo tempo na vida? É só dizer que é traficante e pronto, todo mundo acredita. Até eu acredito no que foi dito pelo Supremo Veredito. E ai de mim se não acreditar, talvez não passe nem mais um dia vivo. Mas eu sou traficante também, hein? Representante de Coelho Neto. A minha índole é a leitura e meu fuzil é o papo reto. Século XXI, onde tudo é comum. Eu tenho pergunta dentro de mim que me segue como sombra. Eu vou abri-la com você, se você puder me responda. Por que o rico pode e a gente não pode? Porque nós usamos Xperia enquanto eles usam iPod? Ou porque ele usa 50 ternos diferentes eu tô sempre com o mesmo short? Por que o rico é informante e o pobre é X9? Por que o rico é portador de arma e o pobre é marginal com revólver? Por que o rico recebe carinho e o pobre recebe sacode? O rico me vê do outro lado dessa telinha. A minha casa inteira, na dele, não dá a cozinha, mas ele vai dizer que eu sou maluco, que eu não sei nem do que eu tô falando. Mas o que ele tem me ver na TV é meu verdadeiro cotidiano. Olá! Hoje eu vou falar de Pornopopeia, de Reinaldo Moraes. Ele que é considerado um escritor de alto nível dentro da chamada literatura marginal. O livro é de 2009 e conta a história de um ex-cineasta que faz filmagens para marcas duvidosas, comerciais, e é convidado para fazer para uma determinada marca de embutidos de frango. A partir daí ele se envolve com sexo, drogas, com o assassinato de um traficante, foge para uma cidadezinha e tem muita coisa que vem aí, o leitor fica hipnotizado de tanta história. Vou ler um trechinho para vocês de uma conversa que ele tem com um amigo, porque os diálogos são muito realistas e também engraçados. O amigo quer que ele saia, ele não quer sair e ele explica por quê. Sobre o que esse roteiro que você está escrevendo? Sobre um tema da maior transcendência espiritual.
embutidos de frango. Ah, Ingo riu de se dobrar. Embutidos de frango, Zequinha, porra. Vai trocar uma surubramine zebuba da gagosa por embutidos de frango? Vou. Zequinha, relaxa. Deixa os embutidos para uma hora mais propícia. Tudo acontece no seu devido tempo. Não é você quem decide o quê, quando, onde. É o destino. Zequinha responde bem, né? E nós, leitores, a gente também, nesse livro, não decide quando, o quê, onde. É o destino. Eu entrei no seu site, aliás, indico todo mundo a entrar no seu site, porque tem várias abas com coisas interessantes e assuntos interessantes. Eu vi alguns projetos que você tem a Universidade das Quebradas, o Periferias Literárias. A gente chama os artistas, os intelectuais e os ativistas da periferia para ensinar e trocar saberes com a universidade. É muito lindo esse projeto. Ah, que legal. A gente dá filosofia, antropologia, história da arte, história da literatura e houve aulas do que se quer. Literatura marginal, sobre o rap, tem discussões sobre o funk, tem discussões sobre grafite, tem discussões sobre violência, tem discussões sobre urbanismo. E por todos esses trabalhos, você ganhou o prêmio Quixote, né? Do Sérgio Vaz. Sérgio Vaz me deu. É o prêmio que eu acho mais importante da minha vida. Eu ganhei já alguns. Inclusive, faz a diferença do Globo, que eu boto muito abaixo do prêmio pelo seu trabalho, do Cooperifa. Da Cooperifa. Eu fiquei tão feliz, porque eu tenho sempre um receio de invadir aquele território. Quando eu ganhei esse prêmio, eu me senti autorizada a continuar. E falando dessa voz da periferia e que a gente está falando, entra um novo aspecto nesse cenário, que é o digital. Como é que o digital também entra ainda nesse universo? Um pouquinho periférico, né? Que a literatura tem a turma do livro, né? Do papel, do cheirinho do papel, né? O cheirinho do papel eu acho uma bobagem, porque a tecnologia pode criar o cheirinho do papel no Kindle. Claro. É muito fácil, o aroma é muito fácil criar. Mas eu estou brincando. Mas é que o digital... Daqui a 20 anos, talvez. Mas o que eu acho muito fascinante no digital, eu adoro o livro papel, jamais abandonarei o livro papel, mas eu acho que o digital é um laboratório gigantesco para expandir as práticas da palavra. Agora, há 2 anos atrás, eu fiz uma antologia chamada Poesia, onde eu levei isso muito mais radicalmente. Eu estou trabalhando agora no Fundão, antes eu trabalhava na Praia Vermelha, no Fundão é o grande campus da UFRJ, então é muito perto da engenharia. E eu casei com a engenharia. Então é maravilhoso, porque tem vários poetas da agora que eu entreguei para os engenheiros. Então eles puderam inventar. O do Omar Salomão, por exemplo, o texto vem e vai derretendo. Ai, que incrível. Na Laura, o texto tem é um caderno pautado e as palavras vão mudando de linha. O do Ferreira Goulart é incrível, porque é um poema concreto dele que ganhou uma animação e começou a se mexer. O que mais? O Antônio Cícero é conhecidamente um leitor excelente. Então, eu peguei um poema dele e ele interpreta várias vezes com interpretações diferentes. É um horizonte gigantesco. E é uma maneira também de um jovem escritor entrar nesse universo. Fora isso, ele cria comunidades e, do ponto de vista da divulgação, é enorme. Mas eu estou fazendo experiência na área de palavra expandida, da expansão da palavra, que é uma cachaça também, você não larga mais. Não larga mais e tem 1000 possibilidades. 1000 possibilidades. Agora eu estou fazendo uma editora nova. Ah, que legal. Com o Gringo Cardia, que se chama Livro Elétrico. Cuja proposta é essa. Essa. É, toda virtual. E ela está apostando em experiências. Eu estou lançando logo em agosto o selo e 2 livros meus. Um chama-se Cultura em Transe, Brasil anos 60. Eu peguei tudo que eu fiz sobre os anos 60 e inseri vídeos, fiz novos áudios, fiz o diabo. Você vai clicando e fiz pesquisa de jornal, fiz pesquisa de documentos. Então, por exemplo, o ato institucional número 5, você vê ao vivo. Eu escrevi umas besteiras lá, mas o que interessa é o cara falando. Você vê o debate no vídeo. E você tem o documento na mão, e você tem manchete do Jornal do Brasil. Aquilo, né? É uma imersão no momento. Diferente, né? Fiz também o 2º livro chamado Os Marginais,
Brasil anos 70, que amplia o meu trabalho, que era só sobre os poetas, amplia para artes plásticas, cinema, Júlio Bressani e Rogério Sganzella, assim, cinema marginal que chamava, né? Poesia marginal. Tem o Asdrubal, tem a música, os Novos Baianos, tem artes visuais, que era uma coisa louca. O Cildo Meirelles, Zé queimando frango, queimando galinha no meio de um evento chamado Tiradentes, que é uma alegoria clara à ditadura, está fazendo por fora. É como se é a arte fazendo um retrato da sociedade. Exatamente, né? mas com todas as mídias que Possíveis. você tem direito, que é para reviver aquilo. Você acha que esse é o futuro do livro? Não, eu acho que o livro é livro e palavra expandida é palavra expandida. Mas não é literatura? Você não acha que uma... Eu acho que fica entre o documentário e a literatura. Eu acho que é. No caso da poesia, é uma imersão na tecnologia que expande alguns limites. Você vê, se você pensar na poesia concreta, estava ali. Claro. Verbo, voco, visual, só que era no papel. Só não mexia, Agora, não verbo, derretia. você ouve, voco, você ouve, verbo, você lê, voco, você ouve, visual, você tem recursos visuais gigantescos de imersão sonora. Eu chamo de prática da palavra, para não me chatearem com esse negócio de que eu digo que não existe mais literatura. E eu estou aqui te forçando a falar literatura. Mas literatura está aqui, e ela existe. Agora, tem um formato expandido. Esse formato expandido... Porque eu estou falando de e-book, porque e-book normal é o livro, na mesma outra plataforma mais portátil, porque não mudou em nada a tecnologia do livro. É bem diferente você clicar e abrir o vídeo, você olhar o documento. Outra coisa, é uma coisa participativa diferente. Claro. Então, eu acho que tem isso que eu acho que vai ganhar um nome, de repente. Mas eu acho que é um horizonte infinito para você entrar. Sem dúvida, incrível, né? Incrível. A gente não tem dúvida de que a poesia é capaz de transformar vidas, mas na periferia, onde muitas vezes faltam muitas coisas, serviços básicos, né? Essa transformação tem um significado ainda maior. Vamos ver o que o Sérgio Vaz tem a dizer sobre a transformação que a poesia fez. Eu achava que ser poeta era escrever difícil. E às vezes eu fazia uma poesia e nem eu entendia, porque eu achava que era isso. Aí alguém me perguntava, o que você quis dizer com isso? Eu falava, você não entendeu? Mas, na verdade, eu também não tinha entendido, né? E aí eu acho que quando eu comecei a ler Pablo Neruda, João Cabral, Cecília Meirelles, essas pessoas assim, aí eu vi a força da palavra, né? Através da delicadeza, do lirismo, a facada que vinha, o foice, né? Aquela coisa da noção de chamar a vida. Antigamente, a gente escrevia a poesia com rancor, com raiva, com ódio. E com o tempo, a gente foi mudando a poesia porque a poesia começou a mudar a gente, né? E a gente que estava só preocupado com a ética começou a se preocupar com a estética. É uma coisa linda, cara, quando você descola alguém que falava, puta merda, então isso que é poesia, cara. Eu li o livro, nossa, mano! Aquele brilho nos olhos, né? As pessoas se emocionarem ainda, se arrepiar. Porque eu acho que o grande segredo da literatura é emocionar, né? E eu vi muito disso, cara. Gente com os olhos em brasa. Ainda que a gente não tenha mudado a vida de muitas pessoas, mas as poucas que foram mudadas, como a minha, né? Foram muito importantes, porque, de alguma forma, a gente colocou o polegar na história. Ainda que os grandes historiadores não contem a nossa história, mas ela é contada todo dia nos becos, nas vielas, nas favelas, nas escolas públicas, nos saraus. Então, a gente está crescendo junto com a literatura que a gente está fazendo. Uau, que depoimento incrível, hein? Não, inacreditável. Eu estava vendo, estava comovida com o que o Sérgio Vaz está falando. Então, eu diria o seguinte, a literatura marginal é também uma palavra expandida. Não é só a digital que é expandida, porque no tempo, tradicionalmente, historicamente, a poesia é para... não é clara, não tem um projeto social claro. Ela pode ser uma poesia política, mas, em princípio, ela é para ser lida e para exprimir o universo de alguém, tá? Claro. A subjetividade de alguém. E, no caso da poesia marginal, o próprio Sérgio Vaz fala que é o poeta cidadão. O poeta cidadão não se contenta em fazer poesia. Traz essa força política, Ele tem que formar poetas. Ele tem que levar a poesia. Ele é pedagógico. Ele cria cidadania.
Ele expande a palavra para quem não tinha. Então, eu acho que, no momento, você tem... Esses marginais são maravilhosos, né? Todos. Os atuais, eu acho que, além do universo digital, que é uma expansão, você tem que prestar atenção na poesia marginal, que tem um compromisso extraliterário que é belíssimo. É só ouvir o que ele acabou de dizer. Marco, quando ele falou, coloca o polegar na história, né? Exatamente. É isso. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. A gente faz agora assim. Vai. Fala. Pronto. Esperamos vocês aqui na semana que vem com mais bate-papo sobre literatura. Obrigado, Heloísa. Foi ótimo. Adorei o nosso papo. Adorei ter vindo. Trilha, o caminho da literatura passa aqui na TV Brasil. Até semana que vem. Valeu!